Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Dr. André Chiga e você está no nosso programa Saúde com o Brasil. E hoje eu separei um assunto muito curioso e importante para você, porque afinal de contas, chegou o tempo do frio, não é verdade? Eu sei que você já está separando aí suas roupas mais quentes, está dormindo com cobertorzinho, está comendo coisas mais quentes e também às vezes mais condimentadas. E sempre fica essa pergunta, Dr. Chiga, é verdade que no inverno algumas doenças ganham força? É verdade, e é por isso que eu estou aqui com você hoje. Chame os seus amigos, seus parentes que estão em casa para ouvir essas informações. Então, a primeira questão, o nosso sistema imunológico, as nossas defesas do corpo agora no inverno, elas dão uma balançada. É verdade. Então, a primeira coisa importante que eu te falo é o seguinte, aumenta muito o risco de você ter as viroses. Eu sei que virose é um termo muito genérico, mas viroses são infecções causadas por vírus. O Covid é um deles, mas o influenza é outro. Tem vários vírus que causam um processo inflamatório, primeiro dentro do nariz e da garganta e depois também na faringe, na laringe, traqueias e brônquios, e pode até atingir o pulmão. Então é muito importante que você se agasalhe bem, que você evite inalar o ar muito frio. Pensando em viroses que causam dor de garganta, não beba coisas muito geladas. E o contrário pode te ajudar também. Um cafezinho ou um chazinho quente pode preservar a sua garganta. Então, se preocupe com as infecções respiratórias agora no inverno. E a principal são as viroses. O que eu posso te dizer em relação a elas? Veja se a sua vacina, se as suas vacinas estão em dia. A vacina precisa ser feita anualmente. Então, nós falamos das viroses, vamos falar um pouquinho também dos resfriados comuns, que podem dar também dor de garganta. Você olha a sua garganta no espelho e vê se ela está vermelha. Isso é uma inflamação, isso é amidalite. Agora, se tiver pus lá no fundo da sua garganta, é um sinal de que já tem bactéria, e aí o tratamento é totalmente diferente. Os vírus, a gente trata com remédios sintomáticos. Remédio para dor, algum anti-inflamatório. Eu, particularmente, gosto muito das vitaminas, principalmente a vitamina C com zinco. E o mais importante de tudo é se proteger do frio e aquecer bem o corpo e se manter bem hidratado. Hidratação e uma dieta. Dieta basicamente rica em fibras e ricas em vitaminas, que são as frutas. Então, cuidado com as viroses, cuidado com o resfriado comum. Você pode ter nariz entupido, espirros, tosses. E junto com a tosse pode vir dor de cabeça, pode vir uma dor no tórax. E tudo isso é causado pela própria tosse, pelo próprio vírus. Muito bem. Agora, e se não forem vírus? Se forem bactérias? Se a bactéria atingir os seios da face, a gente chama isso de sinusite, que dá uma dor danada aqui na face. Normalmente com o nariz entupido, pode dar a sensação de ouvido também entupido. As otites, que são as infecções de ouvido, são muito mais comuns, principalmente quando cai água e a água fica gelada no ouvido. As otites, nós estamos falando das amidalites purulentas, que eu já falei, quando tem pus na garganta. E a diferença é que quando você tem uma infecção bacteriana, seja uma sinusite, uma amidalite com pus ou até uma pneumonia, é que o tratamento, além de todos aqueles sintomáticos que nós falamos, inclui também os antibióticos. Um alerta que eu faço para você aqui que está nos assistindo é o seguinte, não adianta você querer tomar antibiótico para tratar viroses. É como se você quisesse matar formiga com bazuca, e não há necessidade. Então, confie no seu médico. Se ele está dizendo que é uma infecção com aspecto viral, não tome antibiótico. O problema todo é que quando você toma um antibiótico, as bactérias morrem. E as mais fortes podem sobreviver. E aí, quando elas voltam ainda mais fortes. Tem um negócio que a gente chama de pressão seletiva do antibiótico. Quanto mais antibiótico você toma, mais resistentes aos antibióticos ficam as bactérias do seu corpo. Então, só tome antibiótico prescrito pelo seu médico quando realmente a infecção for causada por bactéria. Seja uma sinusite, uma amidalite com pus, seja uma otite com pus ou as pneumonias,
que é tosse, com febre alta, com expectoração, geralmente color verde ou amarelada. Eu posso te dizer que não é obrigatório um raio-x, mas a ausculta do pulmão por um médico é muito importante no diagnóstico da pneumonia. E se o médico achar necessário, ele pode pedir algum exame, seja um hemograma ou uma radiografia simples do tórax, para ver se tem alguma imagem. Mas não vá ao pronto-socorro já pedindo um raio-x ou um exame de sangue. Deixe que o médico do pronto-socorro define a real necessidade, se você vai precisar ou não. Então, nesse primeiro bloco, eu quis te dizer que o frio, ele realmente deixa o seu organismo mais sensível para as infecções respiratórias. Então, o cuidado que você precisa ter é se proteger, se agasalhar, não ficar exposto muito tempo ao frio. Cuidado quando você toma banho quente e sai no frio também, porque esse choque térmico não é legal. Cubra bem as crianças, agasalhe bem as crianças antes de sair, lave muito bem as mãos, do mesmo jeito que a gente falou no Covid, lavar as mãos com água e sabão, pôr a mão no rosto na hora que for tossir, ou o antebraço, e no espirro também, porque os vírus das infecções respiratórias, eles causam uma transmissão muito rápida, e vocês estão cansados de saber, por causa do Covid e da influenza, vale aqui para qualquer resfriado comum e para qualquer virose também. Você precisa sair fazendo teste de Covid só se o seu médico achar que é necessário. Hoje, graças a Deus, a pandemia acabou, os cuidados hoje servem para todos os vírus. Obviamente que se você começar a ter muita falta de ar, muita febre ou um mal-estar muito intenso, vale a pena você realmente procurar um serviço de saúde. No próximo bloco, nós vamos falar das outras complicações que o frio pode te trazer, tanto no seu coração como no seu cérebro. Então, não sai daí que a gente volta já já. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Muito bom, estamos de volta. No primeiro bloco nós falamos sobre as infecções respiratórias, tanto as virais como as bacterianas. Eu não falei dos fungos, que também são causas de infecções pulmonares, mas também está aí um diagnóstico diferencial para o seu médico. Agora eu quero te dar um alerta, e muita gente me pergunta: Dr. Shiga, é verdade que no frio aumentam as incidências também dos problemas de coração? Eu tenho que te dizer, é verdade. Por vários motivos. Nós já falamos que o nosso sistema imunológico ele fica mais agitado, mas o que acontece é que o frio faz com que os vasos da pele mudem a contração, a gente tende a ficar mais tenso, há uma maior liberação de adrenalina.
há maior liberação de cortisol. Então, o que a gente sabe é que o frio faz a pressão realmente subir um pouco. Então, qual é a minha dica? Fique atento, porque o frio combina com comidas mais quentes, mais temperadas. E quando eu falo mais temperadas, eu estou falando com mais sal. Uma das principais causas do frio aumentar a pressão, além do próprio frio, são as comidas mais salgadas que a gente come nessa época. Então, preste atenção nisso. Se a sua pressão começar a subir agora no inverno, você precisa falar com o seu médico, porque às vezes ele ajusta o seu remédio. Você pode estar tomando uma vez por dia, de repente ele aumenta para 2 vezes por dia o seu comprimido. O importante de você saber é que a responsabilidade é sua. Você precisa ficar atento e medir a sua pressão de vez em quando. A minha dica para você que está assistindo é que às vezes a gente não tem sintoma nenhum. Dá nada a pressão. Pode ser em algumas vezes que a gente tenha uma dor aqui na nuca, mas muitas vezes a sua pressão pode estar alta e você nem sabe. Então, preste atenção, se agasalhe bem, evite sair no frio, use cobertor à noite e meça a sua pressão. Mas e se minha pressão estiver muito alta? Se ela estiver muito alta e você estiver se sentindo mal, vá ao pronto-socorro. Ou, se possível, procure o seu médico de confiança, que sem dúvida nenhuma ele vai ajustar o remédio para você. Bom, se a gente falou da pressão, pelo mesmo motivo, nós cardiologistas, a gente observa que há uma maior incidência do infarto agudo do miocárdio. Os problemas de entupimento das artériazinhas coronárias no coração. Isso é mais comum agora que vai começar o inverno. É muito importante que você ajuste os seus remédios com o seu médico. É muito importante que você não espere chegar no inverno para fazer o seu check-up anual. Você manter o remédio que o seu médico diz, uso contínuo. O uso contínuo é todo dia. Não deixe o remédio acabar para depois de 2 semanas você ir comprar, tá certo? Mantenha seu colesterol em dia, mantenha sua pressão em dia, sua diabetes, a sua glicose em dia. Faça alguns exames que você combinar com o seu médico. Mas é muito importante que você entenda, os riscos realmente aumentam. Então, evite sair para fazer exercício físico se tiver muito frio, a não ser que você esteja acostumado. Mas não vá só de camiseta e de bermuda, pode ser que você tenha que correr com uma blusa um pouco mais confortável, mais aquecida, para você não perder tanta temperatura na hora da corrida. Então, não estou aqui para te assustar, não, estou só aqui para te dizer que é realmente importante que agora no frio a gente redobre a atenção. E o último que eu quero falar com vocês, que a gente também tem visto aumentar, são os acidentes vasculares cerebrais, o famoso derrame cerebral. A gente chamava de derrame porque quando arrebentava uma artéria na cabeça. Esse é o AVC hemorrágico. E existe também o segundo tipo, que é o AVC isquêmico, quando falta oxigênio na cabeça e, portanto, parte do cérebro sofre. É muito importante que, se alguém da sua família começar a falar torto, um lado do rosto ficar paralisado e o outro lado do corpo ficar paralisado, que você chame imediatamente o resgate ou vá imediatamente a um pronto-socorro. Existe uma chance de, se você estiver tendo um AVC ou algum querido parente seu estiver tendo um AVC, nas primeiras horas do AVC, existe uma chance de fazer um trombolítico, que é um remédio que dissolve coágulos. Portanto, o tempo entre o início dos sintomas e a chegada ao pronto-socorro é muito importante. Então, se um parente seu agora no inverno começar a falar esquisito, falar torto, com a boca torta, e o outro lado do corpo, braço fraco, não conseguindo segurar o talher, ou a perna falhando, por favor, não espere, vá logo ao pronto-socorro. Muito bem, se você achou que essas informações são importantes, vai lá no nosso canal do YouTube e compartilhe essas informações com seus amigos e com seus parentes. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e nos veremos no próximo programa. Se cuide, cuide da sua alimentação, cuide da sua roupa de inverno, se mantenha bem hidratado e mesmo assim, faça um pouquinho de atividade física também. Cuide do seu maior tesouro, que é a sua própria saúde e a saúde da sua família.